Você já fez tudo o que queria fazer com suas corridas nessa temporada? Já treinou, competiu, bateu metas ou chegou perto delas e agora sente aquele esgotamento físico e mental típico do fim de ciclo? Então, parabéns! Você chegou no ponto exato em que merece e precisa da fase de transição. É o período de sombra e água fresca dentro da periodização. E hoje vou te mostrar em detalhes porque ela é muito mais importante do que parece. Eu sou o Cláudio Bertolino, treinador e atleta, e aqui eu trago informação diretamente do campo de batalha, da prática real do corredor amador. Então já deixa o like, assim o YouTube te entrega mais conteúdo como esse. E olha só que curioso, um treinador de corrida vai passar mais de 10 minutos te explicando por que é que você precisa de um período justamente para não correr. É contraintuitivo, eu sei, mas é exatamente isso que faz dessa fase uma das ferramentas mais potentes de evolução. Quando você entende por que parar estrategicamente faz você voltar melhor, a transição deixa de ser o descanso e passa a ser parte do treino. Ao final de uma temporada, existe uma fase em que tanto profissionais quanto os amadores comprometidos cumprem. A transição, ela só faz sentido para quem vive a corrida dentro de uma periodização contínua, ou seja, temporadas sucessivas de treinos. E hoje, milhões de corredores no Brasil já funcionam assim, mesmo os que treinam por conta própria. A transição é essencialmente o declínio planejado da forma, o descanso merecido da rotina rígida e o momento de reset dos sistemas fisiológicos que você desgastou nos últimos meses. Mas não é não fazer nada. É uma fase organizada para tirar as arestas, pensada para restaurar suas bases fisiológicas sem perder tudo que foi conquistado. E aqui já entra o primeiro ponto crucial. Descanso absoluto pode recuperar sua mente, mas joga sua fisiologia num buraco desnecessário. A transição dura entre 2 e 4 semanas, porque esse é o tempo necessário médio para normalizar marcadores de estresse, recuperar o sistema nervoso central, reequilibrar hormônios, restaurar microlesões que a carga acumulada não deixou fechar e aliviar a sobrecarga estrutural, tendões, cartilagens, fáscias. O detalhe é que se você mantém algum nível mínimo de estímulos, esse retorno não derruba sua base aeróbia, nem sua estrutura muscular. Se você zera tudo, aí sim, você despenca. E esse é um erro muito comum, inclusive em atletas de alto rendimento. E já te falo sobre isso. A transição é feita com atividades inespecíficas, ou seja, diferentes da corrida. Natação, ciclismo, remo, caminhada, trilhas leves, jogos recreativos. Essas atividades preservam sua capacidade aeróbica, sem repetir as sobrecargas típicas da corrida. Além disso, treinos de força leves e moderados entram muito bem, especialmente os movimentos funcionais que você negligencia na temporada. Flexão de braços no lugar do supino, variações de panturrilhas em 3 posições no lugar da tradicional, exercícios de estabilidade e propriocepção, estabilização do core e mobilidade. Você mantém seus sistemas ligados, ao mesmo tempo em que deixa o corpo respirar. Agora vamos ao caso dos atletas que zeram tudo. Eu conheci vários atletas de elite que faziam transição com descanso absoluto. Eram 4 semanas sem qualquer atividade física. Eles não corriam e até aí tudo bem, mas também não pedalavam, não faziam musculação, nada. No caso deles, o esgotamento mental e físico era tão grande que eles acreditavam mais na recuperação psicológica completa do que na manutenção de qualquer condicionamento. E funciona? Funciona no curto prazo mental, mas cobra um preço fisiológico. Eles começavam a pré-temporada muito abaixo e os primeiros 15 dias eram um pequeno martírio. Dores estruturais, sistema nervoso lento, peso corporal mais alto, impacto nos tendões e a sensação de estar recomeçando lá de trás. É impossível saber como seriam se tivessem feito uma transição padrão, porque cada atleta vive um esgotamento emocional único, mas fisiologicamente o custo é caro. Para amadores isso ainda é pior, porque vocês têm menos tempo e menos sessões por semana para recuperar o que foi perdido. Pode parecer que a transição é leve demais para representar risco, mas a verdade é outra. A natureza do estímulo errados pode sim machucar. Eu acompanhei um grupo de ciclistas com vários olímpicos entre eles, cuja transição era feita com corrida leve. Só que eles vinham de meses apenas girando o pedal, sem impacto mecânico, musculatura estabilizadora do tornozelo quase sem estimulação excêntrica, panturrilhas e quadríceps adaptados ao ciclo fechado do pedal. De repente, começavam a impactar o solo. E os resultados?
fortes dores articulares e musculares logo na primeira semana e com casos de pequenas lesões no joelho. Ou seja, atividade leve não significa atividade segura se ela desconsidera a natureza específica da sua temporada anterior. Para corredores, a lista de atividades seguras e ideais inclui natação, ciclismo, elíptico, remo, trilhas leves, jogos recreativos, caminhadas rápidas. E olha só, até 2 a 3 treinos por semana são suficientes. Mas aqui tem um critério importante: a transição só é necessária quando você corre 3 ou mais vezes por semana, acumula volume acima de 30 km semanais ou faz treinos intensos com frequência. Se você corre pouco, sem ritmo forte, sem calendário de provas e sem progressão estrutural, você praticamente vive em transição o ano inteiro, então ela não se aplica da mesma forma. E quando fazer a transição? A época ideal depende de 2 fatores: o momento em que sua temporada atual saturou e o calendário das suas metas da próxima temporada. Para os amadores no Brasil, geralmente cai junto com dezembro, férias, viagem, festas, fim de ano. Conveniente, perfeito, não é mesmo? A exceção, aquelas dezenas de milhares que correm a São Silvestre e empurram a transição para janeiro. O mais importante é entender que a transição não é feita quando você quer, ela é feita quando o corpo precisa, e isso tem tudo a ver com a periodização. A propósito, periodização é a organização estratégica do treinamento ao longo do tempo. É dividir o ano ou meses em fases com objetivos específicos: a base, carga, pico, prova e transição, para que cada etapa prepare o corpo para a próxima. Ela controla volume e intensidade e o tipo de estímulo, evitando treinos aleatórios. Serve para garantir evolução contínua, com menos risco de lesões e menos fadiga acumulada. Sem periodização, o corredor treina muito, mas evolui pouco. Com periodização, cada fase tem um propósito e o descanso passa a ser parte ativa do progresso. Agora que vimos com detalhes que a periodização organiza o ano em ciclos com funções específicas, podemos dizer que a transição é a ponte, o pavimento novo entre as 2 temporadas. E se você ignora essa fase, começa a próxima temporada ainda cansado. Quando você pula a transição, o corpo entra no novo ciclo sem ter zerado a fadiga acumulada. Isso significa treinar sempre no negativo, com sensação constante de peso e baixa energia. O resultado é um início de temporada arrastado, lento e abaixo do potencial. Você acumula fadiga residual sem um período de queda planejado no volume e intensidade. A fadiga da temporada anterior não sobe, ela só soma. Essa fadiga residual mina a capacidade de recuperar entre os treinos e reduz a resposta adaptativa. Você evolui menos, mesmo treinando mais, aumenta risco de lesão. Quando o corpo não passa pelo reset fisiológico da transição, tecidos seguem fragilizados. A próxima sequência de treinos recai sobre estruturas ainda saturadas. Isso cria um cenário perfeito para dores crônicas, inflamações e lesões evitáveis. Perde qualidade nos treinos intensos. Um corpo saturado não consegue sustentar velocidade, potência ou controle técnico. Os treinos intensos deixam de ser estímulos de alto valor e viram simples sobrevivência. Você faz, mas não adapta. E o ganho que deveria vir não vem. Tem dificuldade de atingir a supercompensação. Sem o descanso profundo, você nunca completa o ciclo estímulo, recuperação, melhoria. A supercompensação, que é onde o progresso acontece, fica comprometida. O corredor treina, mas não sobe de nível, porque não recuperou o suficiente para isso e pode mergulhar numa espiral de overreaching, um estado de esgotamento temporário causado por um aumento excessivo na intensidade ou no volume de treinamento sem a recuperação adequada. Ou seja, treinar sem transição é como construir um prédio sem limpar o canteiro de obras. Além dos benefícios físicos, existe o lado mental e ele pesa muito. A transição permite desligar o modo desempenho, tirando da cabeça a pressão por ritmo, pace, planilha e performance. Esse respiro reduz a saturação mental acumulada ao longo de meses de treinos e provas. É nesse intervalo que o corredor volta a sentir prazer pela atividade, sem cobrança. A pausa também restabelece motivação, clareza e foco para planejar a próxima temporada. O corpo descansa, mas é a mente que volta renovada e faminta para recomeçar. A transição é um período para desligar a obrigação, recuperar o prazer, voltar a dormir bem, sair da rigidez, curtir a vida sem a agenda do relógio, refletir sobre o que deu certo e o que deu errado
e planejar a próxima temporada com calma. Sem esse intervalo mental, o atleta mais dedicado corre o risco de entrar num ciclo de saturação emocional, aversão ao treino e perda de motivação. O corpo e a mente se retroalimentam. Quando os dois descansam juntos, a próxima temporada flui. Uma transição bem feita restaura o sistema musculoesquelético. A transição dá tempo para microlesões se regenerarem completamente, algo que não acontece durante ciclos de treinos pesados. Tendões e fáscias recuperam elasticidade e capacidade de absorção de carga. É como zerar o desgaste acumulado para começar a próxima temporada mais inteiro. Reduz inflamações residuais. Mesmo quando você não sente dor, existe inflamação de baixo grau circulando após meses de treino. A transição interrompe o estímulo e permite que esse processo se resolva por completo. Isso reduz as dores crônicas e evita que pequenas irritações evoluam para lesões. Melhora a sensibilidade do sistema nervoso central. O sistema nervoso central também se fatiga, e isso afeta a coordenação, velocidade e potência. Com o descanso ativo, ele recupera sua capacidade de recrutar fibras musculares com precisão. É por isso que depois de uma boa transição, você sente que tudo responde melhor. Normaliza hormônios ligados ao estresse. Cortisol e adrenalina ficam elevados ao longo de uma temporada intensa. A transição devolve esses marcadores a níveis fisiológicos, melhorando o humor, sono e imunidade. Essa normalização também favorece adaptações mais eficientes na próxima fase de treinos, previne quedas de performance na pré-temporada. Corredores que não fazem transição chegam no início dos ciclos seguintes já cansados. Isso limita os ganhos e aumenta a sensação de que não rende mais como antes. A pausa planejada garante que você volte à base com energia total, protege sua saúde a longo prazo. Treinar em ciclos contínuos, sem descanso, cria desgaste acumulado que só aparece anos depois. A transição funciona como um seguro, preserva articulações, sistema imune e equilíbrio metabólico. Quem respeita esse período consegue treinar e competir por mais tempo e te deixa mais disposto e faminto para treinar de novo. O intervalo gera renovação mental e emocional, quebrando a monotonia da rotina. Você volta com vontade de treinar, motivação natural e foco renovado. Essa fome de treino é um dos maiores gatilhos da evolução. E aqui vão outros detalhes também importantes. Quanto mais qualificado o atleta, maior a importância dessa fase. Quanto mais exigente o calendário, maior a necessidade. E quanto maior o histórico de temporadas consecutivas, maior o impacto positivo de uma transição bem feita. A transição existe porque a ciência do treinamento já mostrou há décadas aquilo que todo corredor sente na pele. Ninguém performa bem o ano inteiro. O corpo humano não é uma linha reta, ele funciona em ciclos. E a melhor forma de entendermos isso é olhando para o mar. A onda começa pequena, ganha energia, cresce, atinge o pico e depois quebra. E quando quebra, não é fracasso, é renovação. A água precisa recuar, perder força, reorganizar-se para então formar uma nova onda forte e consistente. Se você observa o movimento do mar, ele é perfeito justamente porque tem fases: avanço, ápice, recuo, reconstrução. E com o corredor é igual. A temporada de treinos é o período em que a onda cresce. Você acumula volume, melhora ritmo, fortalece o corpo e mente. Mas chega um momento em que continuar empurrando só faz a onda estourar antes da hora. A fase de transição é o recuo natural da onda. É aquele momento em que você deixa a água voltar, se reorganizar, tirar a tensão, distribuir energia. É isso que é a próxima onda. É a próxima temporada que se forma com mais potência. Tentar performar o ano inteiro é como exigir que uma onda nunca quebre. Não existe. E quando você respeita esse ciclo, o corpo não só agradece, ele volta maior, mais forte, mais preparado para atingir um novo pico. E aí, você sabia de tudo isso? Você faz sua transição planejadamente? Ou você chega no fim do ano, esgota e só para porque não aguenta mais? Comenta aqui embaixo, compartilhe o vídeo com algum amigo que está no fim de temporada e acha que sempre cabe mais uma corrida. E claro, boas férias dos treinos, aproveite, recupere-se, porque em algumas semanas vamos ligar a máquina novamente e eu vou te mostrar como iniciar uma próxima temporada melhor do que a anterior. Até o próximo vídeo!